Boa noite, meus irmãos. Hoje nós gravamos a mensagem em vídeo, mas no momento da gravação da mensagem ocorreu um problema. E para que você não fique sem a mensagem de Deus, sem a explanação da palavra, estou aqui gravando esta mensagem novamente. Estou em casa gravando esta mensagem e que Deus possa falar ao seu coração. Oremos, amado Deus, que o Senhor esteja atuando na vida do teu povo, que o Senhor ministre o coração de cada um e que cada um possa ser impactado pelo poder da sua palavra, como somente o Senhor é capaz de fazer. São essas bênçãos que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, você já parou para pensar quanto sacrifício você já fez? Ou está fazendo para conquistar as suas metas, os seus sonhos? O que você tem feito, se esforçado, quanto tem se esforçado, tem se dedicado para manter a sua saúde, para manter ou conquistar algo que seja do seu interesse? Muitas vezes nos comprometemos com projetos e pessoas e nos dedicamos ao máximo. Gastamos força, tempo e todo tipo de recursos com coisas que até são boas. Mas o problema está no que não fazemos, aquilo que nós não executamos. Para aquilo que é essencial, é excelente para o dia de hoje, e quando aqui partirmos. E isso é vida com Cristo, é ter uma vida que agrade ao Senhor, ter uma vida que seja algo agradável a Deus. Nos esforçamos tanto, queridos, com tantas coisas, mas deixamos de lado aquilo que é essencial, aquilo que é o começo de todas as coisas, aquilo que de fato pode gerar algo que é para a eternidade. Aquilo nós desejamos para esta vida, gastaremos para esta vida, mas aquilo que nós desejamos para a eternidade será para a eternidade. Então, queridos, na vida espiritual, é essencial termos como prática uma vida de comprometimento com o nosso objetivo, com o nosso alvo. E o nosso alvo não são coisas terrenas. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é um dia estar na glória com o Senhor. O cristão, ele precisa ser determinado a isso. Ele tem que ter isso como objetivo primordial para a vida dele. Ele deve estar disposto a fazer sacrifícios para alcançar a sua coroa da vitória. Você quer uma vitória? Você quer vitória espiritual para a tua vida? Então você precisa permitir com que Deus trabalhe em áreas bem específicas da sua vida, mas que entre e vá no profundo do seu ser e mude aquilo que precisa ser mudado. Então, nesta noite, nós estaremos meditando sobre o fundamento da vitória do cristão sobre o pecado. Cristo em nós é este fundamento. A primeira coisa que temos que saber é que a morte de Cristo não foi somente para nos dar direito ao céu, à vida eterna, mas sim para que ele habitasse em nós e nos concedesse poder. Não poder para subjugar a outras pessoas, não poder para mandar em pessoas, não poder para sermos melhores que as outras pessoas, mas poder para travar lutas internas, lutas que estão no nosso coração, lutas que estão na nossa mente, para sermos vitoriosos sobre a carne. Por isso e para isso, nós temos que guardar a essência da mensagem de 2 versículos. O primeiro deles encontra-se em João 3,16, que é um versículo bem conhecido, qual a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo versículo encontra-se em Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deus te amou, meu querido. E o pecado, ele não tem domínio sobre o convertido. E você é um filho de Deus, um filho amado de Deus. E como filho amado de Deus, você recebe toda a capacidade necessária para travar as suas lutas. E eu volto a dizer, a sua maior luta é contra o pecado.
é quanto às suas paixões, quanto à tentação. O convertido, no máximo, ele luta contra o pecado para não ser dominado por ele, para que o pecado não tenha valia e não domine a sua vida. Então, o fundamento da vitória cristã, ele está em Cristo presente na vida do cristão. Cristo no centro da sua vida. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo ele diz o seguinte: pois sabemos que a nossa velha criatura, a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso viver pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado, porque quem éramos morreu. Aquela velha criatura que era dominada pelo seu senhor, pelo inimigo da nossa alma, ele não tem mais direito sobre nós. É como se fôssemos de fato escravos na vida real. E o senhor desse escravo, ele só tem direito de mandar, de ordenar, de ditar algo para aquele que está vivo, para o escravo, enquanto ele está vivo. Quando esse escravo ele morre, esse senhor, por mais que ele tenha autoridade, ele não terá autoridade sobre esse escravo morto. E se nós morremos com Cristo Jesus, queridos, o inimigo não tem mais domínio sobre a nossa vida. O nosso antigo dono, que mandava em nosso ser, que ordenava-nos pecar e nós obedecíamos com prazer, ele não pode mais ditar nada para nós. Porque morremos para este mundo. E agora nascemos de novo. Nascemos como novas criaturas. E nós precisamos dar um grito de independência e dizer que nós somos livres do domínio do pecado. O pecado exercia sobre nós uma ação que era uma ação dominante, uma ação escravocrata. E nós, nesse instante que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, declaramos que morremos com Cristo e ressuscitamos, nascemos novamente e agora somos livres. O senhorio agora é de quem nós entregarmos. E nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo. Quando Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós. E o Espírito Santo de Deus habita naquele que é salvo em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo ressurreto habita no coração daquele que entregou a sua vida para Ele. Nós somos salvos, queridos. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E a luz que está em Cristo habita em nós. É onde a luz, as trevas não mais predominam. Agora somos criaturas reveladas como um novo ser, um novo caráter, um novo jeito de ser, um novo jeito de agir. Nós pertencemos a Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor. Portanto, queridos, para sermos vitoriosos, o processo começa com a presença constante de Cristo na nossa vida. E a promessa de Cristo em sua vida, na minha vida, é o suficiente para que nós tenhamos condições de enfrentar as nossas lutas, as nossas batalhas contra o pecado. Essa semana eu estava lendo uma matéria e vi a respeito de 230 crianças que nasceram de mães que tiveram contato com o vírus do Covid, elas foram contaminadas, ou mães que receberam as doses das vacinas anti-Covid, e essas crianças elas nasceram com anticorpos para este vírus. Isso é a mão de Deus, isso é muito interessante, é uma ilustração muito grande para nós, irmãos. Estas mães sofreram,
Elas sofreram, seja com a enfermidade, ou seja com as sequelas, com as respostas do corpo à vacinação. Elas sofreram para que os seus filhos agora nascessem com anticorpos para combater as doenças, essa doença terrível do Covid. Queridos irmãos, Jesus sofreu por nós. O mesmo sangue que escorreu naquela cruz, esvaindo a força física do nosso Senhor, é o que nos torna fortes e sadios espiritualmente. Com a presença de Cristo em nossa vida, criamos anticorpos que nos ajudam a combater o bom combate e sermos, assim, vitoriosos sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Mas aí surge outra pergunta. Como ter a presença de Cristo em nós? A resposta está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o qual a palavra de Deus nos diz: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que tremendo e maravilhoso, irmãos. Cristo vive em nós. Isto só é possível porque o meu eu foi crucificado com ele na cruz do Calvário. E agora, enquanto estou neste mundo, eu vivo pela fé. Você vive pela fé. Você vive com o poder que o Senhor trouxe para a tua vida. Cristo foi crucificado e agora ele habita em você, ele vive em você. Então, diante das paixões, diante das ações do inimigo, diante das tentações, você pode olhar para todas elas e declarar: Cristo vive em mim. E por ele viver em mim, eu tenho condições de resistir à tentação. Que coisa maravilhosa, irmãos. Cristo viver em nós só é possível porque o nosso eu foi crucificado com ele na cruz do Calvário. E agora estamos neste mundo vivo pela fé em Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz está em nós. Todo poder e autoridade exercida por Jesus sobre o pecado está em nós. Só temos que entender, só temos que atender ao apelo do Espírito Santo de Deus e exercer a autoridade que recebemos da parte de Deus. Para isso, temos que identificar o pecado que nos rodeia. E ao identificá-lo, não nos desesperarmos, não nos acharmos fracos, mas olharmos para o ato de salvação e para o próprio Jesus e declarar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, em nome de Jesus, eu não serei derrotado pelo pecado. É claro, isso é um processo constante, queridos. Precisamos sempre fazer isso, algo novo e sempre uma constância em nossa vida de ação do Espírito Santo de Deus. Paulo ele diz à igreja de Colossenses no capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Continuar a viver em Cristo significa perseverança, significa luta, significa vencer os desafios para continuar seguindo a Cristo. Ser sustentado, fortalecido, crescer em Jesus é o condicionamento que o Senhor traz. E isso só é possível por vivermos enraizados nele. Ele é a fonte da nossa força, ele é a fonte da nossa energia, ele é aquilo que nós precisamos ter para, fortalecidos, travarmos as nossas lutas.
sermos pessoas que transbordam de gratidão e não de ingratidão. Isso denota fidelidade, irmãos. Se tenho gratidão ao Senhor, eu persevero nos seus caminhos. Eu olho para o pecado, eu olho para as tentações e eu resisto a elas porque sou grato por aquilo que o Senhor fez na minha vida, por aquilo que Ele fez por mim. Ao enfrentar a tentação, se eu tenho estes princípios ativos na minha vida, eu tenho condições de sair vitorioso em cada uma das minhas lutas. Porque irei com as minhas lutas e travarei as minhas lutas no poder e na autoridade que o Senhor concedeu para cada um de nós. Todo dia, irmãos, e pelas 24 horas destes dias, teremos que fazer escolhas entre abandonar o pecado ou continuar vivendo uma vida de pecador. Mas precisamos escolher Cristo. Precisamos escolher caminhar com o Senhor para que sejamos de fato pessoas livres, libertas, que caminham com Cristo Jesus. Por último, eu quero deixar o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que os nossos olhos estejam fitos na eternidade em vivermos uma vida exaltando a Deus, uma vida em que nós entoamos e estaremos entoando hinos por toda a eternidade ao Senhor, ao Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Que isso seja uma escolha nossa. Que isso seja uma escolha que nós venhamos a fazer a cada instante da nossa vida. Que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus. E assim vivendo, estaremos vivendo uma vida plena, uma vida com o Senhor, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e Deus te capacite. Que o Espírito Santo de Deus te oriente a cada momento da tua vida. É o que eu rogo a Deus e eu peço em nome de Jesus. Amém.